você ter aceitado esse convite para participar do circuito Futebol de Jazz Clube. E aí, como é que estão as coisas? Como é que o senhor está? Tudo tranquilo, como é que tá a família? Tudo bem? Nessa quarentena aí? Bem, muito bem. Assim, estamos em casa, né? Mas assim, mas vamos produzindo, correndo atrás, e isso aí eu acho que importa. E o senhor, como é que tá essa quarentena? Trabalhando? Trabalhando não, né? Parado, né? Futebol parado, gente. Eu ainda também dou aula na universidade, e na universidade eu continuo dando aula, mas futebol parado, né? A gente ainda não tem uma expectativa ainda de volta, então é parado. Só passando alguns treinos, alguma coisa para os atletas se manterem condicionados, né? O senhor dá aula em qual faculdade? Dou aula em Isescenza, uma universidade no campus do Goitacazes. Aí estou tendo aula online. Entendi. Eu trabalhei muitos anos na Universidade de Estácio de Sá, todo o meu conhecimento é de lá. Inclusive, quem me deu o seu telefone foi o professor Mero Júnior. Eu acho que foi... Você conhece ele? Pô, meu amigo de coração, meu grande amigo. Mero Júnior, um dos maiores professores de estatística que eu conheço no Brasil, cara. Ele é sensacional. Ele já ajudou muita gente, né? Assim, em termos de estatística de monografia, de mestrado, a mim me ajudou. Fez para mim, me ajudou num trabalho também, vários trabalhos de verdade que eu fiz. Então, assim, o Homero é um irmão. Sim. E é um dos poucos estatísticos que entende do esporte, né? Porque ele tá ligado ao esporte, ele consegue... Isso que é um diferencial, porque muitas vezes você vê muitos trabalhos com estatística, ele começa ali e fala, tudo errado, olha aqui, ó, você não pode por causa disso, porque ele está ligado ao esporte, ele entende o esporte, faz muita diferença. Ele é sensacional, é um ser humano iluminado. Pô, que bom que você aceitou essa é tua área, né? A área que você gosta. Você já milita nessa área há muitos anos. Como é que é a tua história aí? Cara, a vida inteira, né? Acho que a maioria dos brasileiros, homens ou mulheres, o futebol tá desde criança, né? A gente tenta ser jogador, né? Não fui jogador. Depois eu fui para entrar na faculdade, ao mesmo tempo eu fui árbitro de futebol durante vários anos, se eu não me engano, 9, 11 anos de arbitragem, eu fiquei sendo árbitro. Fui treinador muitos anos de futsal e depois voltei para o futebol de campo e fiquei muitos anos, fiquei 6 ou 7 anos no Fluminense, como fisiologista até nessa área de campo, e depois voltei para o futebol, e aí fui para o futebol feminino em 2014, onde teve um processo seletivo pela Marinha, para todos os treinadores do Brasil. Eu me inscrevi e fui primeiro colocado e entrei para o futebol feminino, e hoje, graças a Deus, em 2014 foi a grande escolha da minha vida, porque realmente é tudo que eu queria, e hoje eu não me vejo longe desse futebol feminino, que eu acho sensacional. É uma forma diferente, foi uma parte, quando você começa a ter aquela desilusão do futebol masculino, ela viu que as coisas, existe um outro lado, né? E o futebol feminino tem muito disso. E você hoje ainda continua na Marinha? Como é que é? Sim, a gente tem um contrato na Marinha anual, né? O contrato pode, tanto nosso quanto das atletas, é um contrato de 1 ano, né? Pode ser rompido a qualquer momento. E você, por ser um emprego público, você só pode ficar no máximo 8 anos, né? Mas é um contrato anual, né? Então, eu estou completando 6 anos de Marinha, entendeu? O Rafael M. Soares já falou, Ricardo é o melhor aí, ó. Esse é meu irmão, Rafael. Esse aí não vale porque esse aí, ó, Luiz Daniel também esteve lá na Marinha comigo. Não são irmãos. Graças a Deus o futebol e o amigo e os amigos são grandes, né? Realmente, tanto a Marinha, o Luiz Daniel é professor da Estácio, é meu amigo e sensacional também. Foi um dos caras que fizeram entrevista para eu entrar na Marinha, e ele me aprovou sem me conhecer, só pela nossa entrevista. Meu amigo do peito. Que bom. Que bom, isso aí. Eu acho que amizade é tudo, né? Amizade, network, isso aí. A gente estava até conversando ontem com o empresário Xande Bastos, que é empresário de vários jogadores no Rio, no Brasil, fora do Brasil, e o início dele eram 10 dicas para a pessoa se virar um atleta profissional de futebol. E uma das dicas dele, que ele falou no final, até aqui, é saber se relacionar. Ele falou assim, se não souber se relacionar, você não consegue lidar com isso no futebol.
ainda mais um esporte coletivo. Como é que é para você, já começando um pouquinho? Fala um pouquinho, primeiramente, você é professor universitário lá de Campos, trabalha na Marinha, quais são os seus cursos, você é professor de Educação Física, fala um pouquinho de você. Tá, eu sou formado em Educação Física pela FRJ, pós-graduado em Metabolismo, Nutrição e Condicionamento Físico, mestrado em Motricidade Humana e doutorado em Movimento Humano, né? Então, eu, como falei, associei ao estudo, né? A gente sabe que para treinador não é necessário ter qualquer tipo de universidade, tá? É diferente da preparação física, de toda a parte do futebol. Então, eu tentei sempre me qualificar junto com a carreira, né? Pois eu vim de um tempo mais antigo que a gente não tinha esse acesso à internet, essa velocidade. Então, você chegava um nível de discussão com os professores e os professores falavam, ó, fica quieto aí porque eu sou doutor e a gente não tinha como, né? Acho que muitos passaram por isso. E aquilo me revoltava. Não tinha como. Hoje não, né? Hoje eu falo até para meus alunos que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque eu estou falando para vocês isso aqui e daqui a pouco alguém entra na internet e bota a reportagem na hora, né? As coisas são muito velozes, né? Então, isso é um diferencial muito grande na vida de hoje. As coisas são muito aceleradas, né? Então, eu entrei, como falou, o futebol sempre teve na minha vida, como falou, desde atleta. Jogou bola onde? Jogou onde? Joguei no Serrano, né, cara? Em Petrópolis, que eu tive minha adolescência lá, não foi? Tive um processo para tentar ir para Portugal, não consegui, aí entrou a época da faculdade também e acabou juntando, né? Mas depois, quando você fica mais velho e começa a trabalhar com futebol, realmente você nota que faltava aquele talento, né? A gente tinha muita vontade, mas não é para todo mundo. A gente sabe que o esporte de alto nível, né, ainda mais o futebol, é dádiva de Deus, não é qualquer um que chega lá, né? Por mais que as pessoas, muitas vezes amadoras, falam, aquele cara é ruim de bola. Aquele ruim de bola lá joga demais. Ele é fora da curva. Então, não é fácil para qualquer um, né? Então, realmente, depois você começa a viver muito futebol, viver essa... E aí, eu concordo também com que eu acho que também tem que ter a relação, porque realmente futebol, muitas vezes você vê grandes jogadores que não conseguiram virar jogador e outros conseguem até pelo ter uma boa relação. Eu acho que o network hoje no mundo cada vez mais vai trazendo facilidade, né? É verdade. Para você ver, eu tenho um network, eu criei um network nesse momento no FS Clube, que a Nel Salgado, conhece a Nel Salgado? Sim. Vamos falar? Sim. Tá sempre nas lives. Ela mandou aqui agora. Fala, professor. Então, a gente se conheceu pela internet. A Nel Salgado, eu tenho uma admiração pelo trabalho dela tremendo. E assim, Nel, obrigado mais uma vez aí por assistir as lives aí do FS Clube. Temos aqui o Ricardo e o Josme. Beleza. Fala, membros do FS Clube. Ó, estamos falando aqui, será que o futebol feminino está em ascensão no Brasil? Não tenho Ricardo, dúvida. O que você acha disso? Você acha que o futebol feminino está em ascensão no Brasil? Está na ascensão, está cada vez mais no mundo, né? Eu acho que não é só no Brasil, né? Esse foi um pioneirismo que a FIFA começou há algum tempo e vem crescendo. A prova tem aí os investimentos, a quantidade de clubes que estão no Brasil, né? No mundo hoje, né? Hoje Real Madrid, Barcelona tem o futebol feminino. A Copa do Mundo foi a primeira Copa do Mundo aí com televisão aberta, transmitida. Vocês viram o sucesso, né? Teve um dia aí que eu não lembro qual foi, teve aí a Band, alguém transmitindo futebol feminino e a Globo estava transmitindo futebol masculino, o Ibope da emissora, acho que era da Band, até superou a da Globo. Então acho que já existe, né? Houve essa pandemia, mas isso é para todas as modalidades, para o mundo, né? Para o mundo dos esportes, então não é uma coisa ligada ao futebol, mas já aconteceu, né? A gente já está vendo isso acontecendo, alguns times que têm muita tradição no futebol feminino estão acabando ficando um pouco para trás, porque os times de camisa vão tomar conta mesmo, que é o normal, né? Pela torcida, pelo investimento. Eu acho que isso é normal. Poucos vão conseguir, eu acho que, permanecer por muito tempo, devido a, né? Obviamente, é graças à CBF aí que fez essa obrigação de ter o futebol feminino. E eu acho que já decolou, né? Já vê pelos salários das atletas que aumentaram, pelo número que todas as coisas têm empresário, todas têm quase assessor de imprensa, né? Coisas que, não vou botar muito não, mas há 4 anos quase ninguém tinha, né? Era um amigo que fazia. Hoje, como você falou, tem vários empresários, os empresários estão aí nas lives mostrando, hoje altamente empresários competentes, né? Antigamente tinha esse problema, quem vem do futebol, a gente tinha empresários que eram
malandros, hoje são todos altamente competentes, estudados, né, procuram se qualificar, então não são mais só empresários, são grandes gestores, né? Porque além de gerir as carreiras deles, geram a carreira dos atletas. Então, deixou de ser um bebê o futebol feminino? Já tá na fase da adolescência? Como é que, em qual idade, mais ou menos, para a gente ter uma noção de como está o futebol feminino? Eu vou dizer que está assim, em torno dos 14 anos, tá? 13, 14 ali, está acabando, virando adulto, né? Na fase da maturacional ali, né? Maturacional, a mulher maturaciona ali entre 11 e 12 anos, então ali entre 12 e 13 anos acabou um pouco a maturação, porque a gente necessita de uma base, né? E como sempre, a modalidade tem que começar de cima para baixo, não dá para começar de baixo para cima, né? Qualquer modalidade começa do profissional para baixo. Então, é fundamental que agora, né, tá tendo os campeonatos sub-18, sub-16, né, a CBF está investindo e eu acho que acredito que dá. Se não tivesse essa parada devido à pandemia, mas 2, 3 anos, quase todos os grandes clubes teriam uma base, tão qual é a do masculino, né? Hoje no masculino, no exemplo no Flamengo, você vê a garota de 6 anos já jogando no campo, né? Obviamente faz paralelo ao futsal, mas já tem, né? E hoje você vê as escolinhas, meu filho tem 6 anos, há 2 anos na escolinha dele não tinha nenhuma menina, não tinha nada. Hoje na escolinha dele, hoje não, né? Quando parou, ele tinha o quê? 10 meninos e 5, 6 meninas. Então, quer dizer, isso é um crescimento. Então, isso é a prova da vivência. Quando os pais já incentivam, já botam as crianças, estão escutando a mídia. Então, acho que, como falou, não tem mais o que voltar, né? Eu acho que essa não tem como. Agora regredir. É só avançar. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Nel Salgado, não podia deixar de ser diferente. Como você enxerga a preparação mental, professor Ricardo? Como é que você enxerga essa preparação mental dessas mulheres? É diferente a preparação mental de uma mulher para a preparação mental do homem que joga futebol? Como é que trabalha nessa mente feminina? Vamos lá. Eu acho a preparação mental fundamental, né? Hoje a neurociência está aí, então quem negligenciar isso não está estudando. Então, hoje você sabe que se você fizer um treinamento mental, ele tem um resultado, óbvio que não é tão bom quanto o que você estivesse fazendo na prática, mas melhor do que não fazer. Então, hoje tem vários estudos que comprovam esse crescimento, né? Então, acho que o tratamento, a preparação mental é fundamental, né? E, obviamente, a preparação mental tem que começar da base, né? Isso é uma coisa que tem que estar evoluindo muito no masculino e no feminino agora está evoluindo com o crescimento da base. E uma coisa que é engraçado, porque isso foi uma grande diferença que eu notei. Eu até nas minhas aulas no início eu cometi esse erro, né? O que é? Vou dar um exemplo. Eu dava um treino de chute a gol, né? E aí a atacante, a atleta, entrava lá na frente do gol e isolava a bola lá na bandeirinha. E aí as outras atletas, pá, muito bom, parabéns. Eu, revoltado, né? Parabéns o quê? Mulher, chutar atacante, tua bola lateral, né? E eu não entendia, né? E na verdade eu fui aprendendo, foi tempo, né? Realmente as mulheres são muito mais construtivas que o homem, né? A gente tem aquela coisa do homem, da implicância, da brincadeira que acaba machucando, né? E elas são muito construtivas, elas fazem a gente aprender a admirar cada vez mais, porque por pior que seja a finalização, ela prova que precisa melhorar. E hoje a gente sabe aí, como falou, o treinamento mental, na preparação mental, a gente sabe, já tem vários artigos comprovando que uma motivação faz você melhorar de uma forma absurda, né? Não sei quando, não estou hoje na cabeça quantos por cento, mas uma porcentagem alta, 40%, 50% a sua performance. Enquanto um ponto negativo, né, faz você piorar o teu rendimento. Então, quer dizer, elas estavam já na nossa frente há muito tempo do masculino, né? Então, isso era uma coisa que no início eu não entendi. E elas são muito mais construtivas nesse ponto, nesse ponto afetivo, mental, elas são mais fortes do que isso. Eu acho que não é à toa que Papai do Céu botou elas com o dom de ser mãe, porque sim, diferente. Nós somos, os homens são mais fracos nesse ponto, sem dúvida nenhuma. Isso eu aprendi com elas, não tenho vergonha nenhuma de passar isso para elas. A força delas é maior, até porque brigar pelo que elas brigaram para trabalhar com futebol feminino, cara, realmente, pelo que o país já passou, pelo que elas passaram, realmente ainda estão colhendo muito pouco pelo trabalho que foi. Quando você começa a escutar, ver o que passou dentro da casa, né? Porque diferente a gente que era do homem, que uma mãe ou um pai não apoia, eles não apoiavam dentro de casa, fora de casa, era jogar escondido. Então são gerações que realmente tem que
dar o braço a torcer. E nesse ponto mental elas estão bem à frente, ainda mais do masculino. Eu trabalhei anos, como falou, na base do masculino, a força delas é mais forte, né? Você vê que até porque o nível, né? Elas conseguem estudar, conseguem desenvolver, né? Você vai no futebol profissional, ainda tem um monte de atleta no masculino aí, que, como falou, deveria chacota pela entrevista, pelo jeito de falar, Sim. com todo o dinheiro, toda a fortuna, né? Você vê atitudes que não são compatíveis com atletas, ainda com atletas milionários. E no feminino você ainda já não vê tanto isso. Elas conseguem ser mais fortes mentalmente para tudo, né? Até para se policiar e policiar a mídia. Né? Ô, Ricardo, assim, eu profissionalmente, particularmente, eu não tenho assim, nenhum envolvimento com ninguém para entrevistas, para nada, né? E também se tivesse, eu acho que o canal e acho que a internet fez com que nós fizéssemos as coisas livres, para perguntas, para falar também. Então, assim, eu, quando comecei, até o professor, até o Garrido tá aqui, ele falou para mim assim, que o filho dele joga em Portugal, a gente conversa muito e tal, ele falou para mim, Fábio, você não vai fazer nada com futebol feminino? Aí eu falei assim, eu não tenho nada, não tenho tempo para fazer o futebol feminino. Mas assim, no fundo, eu falei assim, cara, não é que eu precise fazer do futebol feminino, eu tenho que fazer o futebol feminino. Por quê? É um papel do comunicador. Porque assim, se eu como comunicador, eu não ajudar uma bandeira do futebol, e até feminino ou masculino que for, meu papel fica em branco. Então, assim, eu decidi colocar e dar meu jeito de fazer. Quando eu decidi dar meu jeito, eu enfrentei uma dificuldade danada de arrumar alguém para fazer. Porque, assim, eu conversei com técnicos famosos, tá? E, assim, eles não quiseram a agenda. Eu mandei mensagem para a CBF feminina, ninguém me respondeu. Então, eu tive muita dificuldade de arrumar alguém do futebol feminino para levantar a bandeira comigo. Então, assim, eu fiquei muito chateado. Eu falei assim, poxa, imagine eu não sou do futebol feminino, eu quero levantar a bandeira e ninguém do futebol feminino quer levantar a bandeira comigo. Então, assim, isso eu fiquei muito chateado no início. E até que amigos me levou a ti. Porque assim, amigos me levaram até amanhã a Carla Índia. A Índia, não sei se você conhece. Sim, ela foi sim. atleta, né? Não foi antes de mim, foi no outro treinador. Foi, é uma sim, grande sim. atleta. Na Marinha, né? Isso aí. Ela foi da Isso. Marinha. Então, eu assim, entrei em 2014, acho que ela saiu em 2013, acho que foi isso. Esse projeto é desde 2009. Então ela foi da Índia. Eu sei porque eu conheço ela de jogos, de atletas inconhecidos. Mas não foi minha atleta, mas então, uma excelente atleta. Então, assim, eu cheguei até de amigos também, cheguei nela. Então, assim, eu senti muita dificuldade de fazer essa live, essa parte da entrevista com o futebol feminino. E já te agradeço mais uma vez por você aceitar essa entrevista. Olha só, temos assim, falamos aí sobre a parte psicológica das meninas. As meninas são mais construtivas. Amanhã eu vou até falar diretamente com a Índia sobre as características realmente lá dentro do futebol feminino, da mulher, lá dentro do jogo, em tudo. Então, assim, eu quero conversar mais intimamente com ela isso. E você? Como é que você acha que essa relação, hoje em dia, do homem, junto com várias mulheres ali, como é que é essa relação com elas? O mais profissional possível. Isso foi um dos grandes problemas que, tanto eu, não posso falar que sou eu, que foi a minha comissão, tem mais, na hora quando entrou mais 2 homens, né, o preparador físico, que é o Saulo, e o auxiliar técnico, que era o Celso, que trabalhava comigo já no Fluminense, e eu consegui trazer ele para o futebol, né? Porque ele entrou para a Marinha não como futebol, e eu consegui colocar ele no futebol. E o que acontece? A gente foi para profissionalizar, né? A gente veio do meio para profissionalizar. Tinha uma coisa nítida, que quando acabava uma competição, as jogadoras eram emprestadas para fortalecer uma outra equipe que ainda estava na competição ou que ia disputar um torneio internacional, né? Então é uma coisa que a gente não vamos permitir. Você é atleta do Flamengo, você é atleta da Marinha, que perdeu a competição, acabou. Então, a gente não permitia. A gente entrou com uma carga horária de trabalho, uma carga horária igual profissional. A carga horária para você entender. Obviamente que, né, é tudo trabalho físico, técnico, tático, né? É direto. Óbvio, o trabalho lá começa às 8h15 da manhã e acaba às 11h. Aí o atleta vai almoçar, vai descansar, que é um dormir, né? Uma recuperação, uma parte anabólica, e volta à tarde para a parte de musculação. E algumas vezes, 2 ou 3 vezes, tem mais 40, 30 minutos de bola parada, jogadas ensaiadas, alguma coisa, 2, 3 vezes na semana, até sábado, né? Sábado é só que até meio-dia. Então, quer dizer, entramos num nível profissional. Então, isso obviamente criou uma barreira no início, né? Muitas atletas daquela época, 2014,
ainda tinha muita, acostumada a treinar 1 hora, 2 horas só o dia livre, trocar de clube, muitas nem moravam mais no Rio de Janeiro, né? Então, a gente veio com essa profissionalização. E aí é profissional, como falou, independente de sexo, né? Não tem o que fazer. Eu tenho que ser profissional ali, elas têm que ser profissional, essa cobrança, entendeu? É óbvio que você cria laços de amizade com atletas, com normal, como qualquer profissional, né? E elas são muito profissionais nesse ponto, né? Até, como falou, a gente sabe que elas sofreram muito mais falta de profissionalismo do que no futebol masculino. A gente já escutou muito de base masculina, mas são coisas que a gente não escuta de problema de masculina há 5, 6, 10 anos, né? A feminina até muito pouco tempo, você vê aí, seu programa na televisão, que clube que recebeu dinheiro e não pagou, depois contratou para pagar de novo. Ainda tem um grupo de pessoas ainda ganhando, ainda existe, pessoas ainda ali ganhando dinheiro, né, nas costas dessas atletas, né? Então, esse relacionamento, como falou, foi desde o início baseado no profissional, porque vem aquela brincadeira que todo banheiro, você está trabalhando com um monte de mulher, para mim, como falou, para mim a comissão, como falou, é profissional. Eu não misturo trabalho com sentimento, ali eu sou muito profissional. Até no início tinha essa diferença porque elas vinham acostumadas de treinadores paizões, né? Tipo, passa a mão na cabeça e aquilo, e eu consegui mostrar para algumas delas que separar, que quando precisar de mim, como precisou, não tem problema, eu vou ser sempre um grande amigo, mas dentro daquele horário ali, dentro daquela hora, a gente tem que ser o treinador, o atleta, ela tem que dar o melhor rendimento dela ali, eu tenho que dar o melhor treino possível para que a gente consiga ter bons resultados. E o Bernardinho, quando treinou homens e treinava mulheres, ele falava assim, o técnico Bernardinho, para quem não conhece do vôlei, ele falava o seguinte, treinar homens é diferente do que treinar mulheres. E existem algumas características diferentes. Para você que foi técnico dos dois lados, você poderia listar algumas diferenças entre o homem no treinamento e a mulher no treinamento? Não, olha só, isso acontece, sim. Como falou, quando você vem do futebol masculino, a velocidade, a força, vira muita característica do jogo, né? Porque é uma característica do homem, força e velocidade, né? Então isso era uma característica, era a primeira coisa. Segundo, a gente vinha de um futebol feminino muito amador, onde as pessoas, elas não tinham carga de trabalho. Você vê, eu até uns 3 anos ali era muito criticado por vários profissionais porque a gente fazia musculação todo dia, né? Porque a gente vem da ciência, eu uso a ciência a meu favor. Eu pego o artigo, quando o atleta, mostro lá, tá aqui, ó, o mundo inteiro faz isso. Então a gente sempre brigou para isso. Hoje, diferença normal não tem. A diferença que vai haver, como falou, é a capacidade de resolver problemas que está embutido pelos anos de jogo. Para você entender, um time masculino, né, de juniores, o cara joga 70, 80 jogos no ano, né? O futebol feminino, o Flamengo, que é um time que a gente joga quase todas as competições, inclusive as competições militares, né? A gente joga 30, 35. Tem clube aí que joga 10, 12, 4, 6 partidas no ano inteiro. Então, essa vivência de jogo faz a caixinha de ferramenta, né, a de tomada de decisão, ser menor. Ainda mais que não tem base. Como falou, tu pega um garotinho da base com 6 anos, com 16 anos ele tem 10 anos, né? Em qualquer estudo diz que 10 anos você se torna um expert em qualquer coisa. Então, com 16 anos, o cara tem um repertório de quantidade de jogos, de tomar decisão muito grande. Isso é uma diferença, né? Hoje, como falou, isso está mudando. Você vê que as seleções hoje, se você for analisar as seleções, a nossa seleção principal hoje no feminino, está crescendo, está como uma treinadora top do mundo, né? A Pia tem um currículo igual de vários homens aí e a seleção está crescendo. Mas você vê que a Sub-20, a Sub-17 vem forte, né? Então, é uma coisa que a gente espera que muito em breve vão chegar no profissional e vão deslanchar, porque bem ou mal conseguiram criar uma base, né? A primeira seleção foi do Brasil, as meninas chegaram onde chegaram com esforço próprio, não tinha quase jogos, os jogos eram proibidos, elas jogavam na rua, eram coisas bem amadoras, né? Tinha poucos clubes que jogavam, que eram muito fortes, era o Radar, era o Vasco e outros times que jogavam muito. Então, na verdade, hoje não tem uma diferença assim. Qualquer treino, eu já várias vezes, muitas vezes era debatido questão de treino, tipo, poxa, o treino demora muito e aquilo, mas a questão não é o treino, a questão é a velocidade de execução do treino, né? Mas as mulheres são mais resistentes do que os homens, porque assim, se diz que o homem tem mais força e a mulher é muito mais resistente ao treinamento, a mulher aguenta mais a carga do treinamento do que o homem. Isso acontece na prática?
Sim, na prática. Na prática, sem dúvida. Sem dúvida. Você vai numa sala de musculação, vou dar um exemplo, não vou nem botar no campo, não vou botar na musculação, elas pegam peso. Entendeu? Você vai botar cansei de trabalhar com masculina lá, os garotos pegando 10 quilos, 12 quilos, não supina. E mulher pegando 15, 16. Como falou, o trabalho elas levam mais a sério. Eu acho que, como tudo que elas passaram e passam, né? Que ainda não acabou, né? Acho que ainda levam algum tempo, elas aguentam mais a carga, sem dúvida, entendeu? Elas procuram. Estou falando, referindo, conforme não estou falando do nível do Gabigol, desses caras que tem um dinheiro, tem um personal fora, né? Então, como falou, você sabe, na Europa, as pessoas que leram um pouco sabem que os atletas ali, o treinador ali trabalha 1h30, como o pessoal fala, mas antes o cara fez musculação com o preparador físico, o cara fez o apronte com o personal em casa. Então, hoje nós, na nossa realidade, nós não temos que fazer tudo junto, né? Para que consiga alcançar o grande resultado, né? Mas, sem dúvida, hoje, como falou, não deixa nada para trás, nada, nada. Por isso que, há um tempo atrás, houve debate, diminui o gol, diminui o campo, grande coisa, isso não funcionou e está aí. Está a prova Copa do Mundo, a velocidade das jogadoras num jogo, na última Copa do Mundo, a velocidade das mulheres estava em 9 km em cada 90 minutos, tá? Então, quer dizer, está provando aí que até está se tornando cada vez mais veloz, porque está se profissionalizando. Então, não tem isso, tá? Não tem, obviamente, são estilos de futebol diferentes, como o nosso. A gente assiste o futebol alemão, não agrada a gente, é um chute de velocidade, de corrida, né? Nós brasileiros somos criados no futebol arte, no drible, né? E eles são criados no futebol que eles têm qualidade, né? Então, eles tentam usar a força física acima de tudo, né? Mas hoje não, você tem atletas tão quanto habilidosos quanto você vê. É só a gente ver o seguinte, o Pelé é o masculino, o maior do mundo, e o maior do mundo do feminino é a Marta. Então, o Brasil continua reinando, mesmo sem a nossa mídia, sem aquilo, sem todo esse empolgação, a Marta é a melhor jogadora da história do futebol feminino. Né? Tá aí a prova, né? A gente que elege, né? O mundo, né? Então, como é o do Pelé. Você acha que assim, o produto do futebol feminino ele precisa amadurecer mais, pegar mais corpo? Porque assim, cobram muito da população, assim, mas a população não assiste jogo, elas ganham menos. Mas o produto o produto não é tão bem utilizado como o futebol masculino, não tem como comparar. Então, assim, você acha que ainda tem ainda a organização desse produto para venda? Tem que melhorar isso? Sim, não. Sim, é o que a CBF, que a FIFA está tentando, né? Virar um produto. Você liga uma televisão, sei lá, de 200 canais, você tem 20, 30 que fala de futebol, né? Mesmo na pandemia, você não tem nenhum que fala de futebol feminino, você não vende, né? É assim com vôlei, com futsal, qualquer modalidade. Aí, como falou, o futebol feminino está, como você falou, olha a dificuldade que você teve de achar alguns profissionais, né? Hoje você tem, até entrou aí na live o Isaías, aí, que foi meu atleta lá no Fluminense, lá, e hoje trabalha como auxiliar lá no Fluminense, no feminino. E ele é um exemplo aí de pessoas que saem do futebol, têm condição, podia ser grande jogador, como falou, faltou uma sorte, de repente, alguma coisa na vida, e hoje está continuando no futebol. Então, isso é um crescimento, está crescendo, está empregando pessoas, né? Eu acho que vai continuar empregando, né? Mas com certeza é um produto, como você falou. Eu falo isso muitas vezes para as atletas, falando, vocês estão preparados para esse produto explodir? Porque, como falou, um atleta profissional não pode ir no shopping, né? Não pode ir para uma festa. Elas, a maioria, ainda podem ter essa consciência, exceção de uma ou outra, Marta, Cristiane, Formiga, que são fora da curva totalmente, mas a maioria consegue ter uma vida normal, né? E, obviamente, tudo tem ônus e bônus, né? Mas esse produto está crescendo. E a FIFA tem demonstrado isso, foi para essa última Copa do Mundo, e as competições estão, né? A CBF está cada vez abraçando mais esse mercado, porque, como falou, é um grande mercado. Obviamente, a gente estuda e sabe que isso é um grande feeling financeiro, né? Um objetivo de todo da FIFA, da CBF, de todo mundo que trabalha, é um aumento financeiro, é um crescimento, é um aumento dos salários mais profissionais, né? E por isso que tem que tentar se especializar. O que eu falo com meus amigos que trabalham diretamente comigo, o meu auxiliar, meu preparador, e com meus amigos treinadores, é que a gente tem que estar muito qualificado, porque quando esse salário começar a chegar a valores de treinadores 50, 100 mil, vai acontecer que vão querer vários treinadores que não estão trabalhando no nível profissional masculino querer, né, migrar para o lado de lá. E, obviamente, no nosso país, o nome de estudo, né? Desculpa, eu sou o Ricardo, tenho 6 anos, mas não sou o Joel Santana. Se o Joel Santana resolver trabalhar
no futebol feminino, provavelmente vão me mandar embora e bater o Joel, porque pelo nome, pela tradição, por todos os títulos que ele ganhou. Então é uma coisa que a gente tem que estar estudando, tem que estar sempre ligado, sendo bem pé no chão, porque esse crescimento está acontecendo, a valorização está acontecendo. Mas também a gente não pode esquecer que existe um grupo muito seleto lá em cima, né? Que é um grupo que não tem emprego para todo mundo. Então, eles têm muito comando e muito nome, né, nesse mercado, né? Até eu me distraí porque a minha atleta pôde mandar um beijo para minha atleta. A Raquel fez aniversário semana passada. Minha lateralzinha. Eu tava olhando aqui também, eu falei assim, poxa, para ver a gente falou da diferença da mulher, ela mandou primeiro, Ricardo, Matos, Ricardo vai mandar beijo para nós, hein? Aí depois de novo, Ricardo manda beijo para nós. Então assim, Raquel, manda um beijo assim, com calma, porque eu sei como é que é a mulher. Manda um beijo com calma para elas, manda aí, fique à vontade. Raquel e todas as meninas do Flamengo, um beijo no coração, uma saudade imensa do dia a dia com vocês, porque elas viram nossa família, né? A gente passa aí, viaja, então elas vivem sendo a nossa família, a gente fica mais contato com elas do que com meu filho, com a minha mulher, com tudo. E a Raquel, por sinal, é uma menina excepcional, sabe? Passou o diabo lá comigo lá e hoje é uma titular incontestável e realmente ela, como outras atletas lá, Karen, tem tanta atleta agora que é leviano falar de uma ou de outra, mas realmente sim. Eu sou muito fã dessas. Muitas vezes a gente não consegue falar isso no dia a dia, né? A admiração que a gente tem por elas, mas realmente a Raquel, exemplo, poxa, ela não foi para casa na pandemia, né? Ela está aqui no Rio, está lá na Marinha, fazendo o treino dela, né? Sozinha. Sozinha não, tem umas 2 ou 3 atletas que também ficaram, né? Então tá bem longe da família, né? E aí também não pode ir para a família para não tentar levar algum problema para a saúde da família e ficar longe, essas meninas que ficam, cara, o ano inteiro longe da família, longe de festa, aniversário, Páscoa, Dia das Mães, todos os problemas estão longe, né, cara? Porque como tem problema na nossa família, a gente está perto, a gente acode, né? Então, realmente, não tem como não admirar esse tipo de pessoa, porque quando você tem um problema, você pensa assim, cara, essas meninas são novas e estão aqui largando tudo por um sonho. Então, como motivação, como seres humanos, são exemplos. Tem cada uma lá, cada história que... Se você precisar de história de futebol feminino, cara, eu te indico um monte. Pô, caramba! Se você entrevistar, porque imagino. cada história ali sensacional. Imagino. Eu vou aproveitar até para mandar um abraço aqui pro Gabriel Moura, que ele joga na seleção do Beach Soccer, tá aqui também na live. Segunda-feira ele vai estar com a gente de noite, às 19 horas, falando sobre o Beach Soccer, a vida dele. Benjamin foi nosso atleta, Benjamin Júnior, né? Benjamin Júnior, que tá só que na seleção, foi nosso atleta. Ama aquele garoto é excepcional, família excepcional. Pô, que legal. O pai é o melhor do mundo, né? O pai é o melhor do futebol de areia, um dos melhores do mundo do futebol de areia, e ele é sensacional. Esse garoto, peguei ele lá na base Fluminense, é um garoto que eu gosto de coração, família muito boa. E são os esportes dentro do futebol, né? Assim, o beach soccer, tamo junto, Gabriel, obrigado aí. Assim, o beach soccer, o futebol feminino, o próprio futsal, né? Foi que a gente fez esse trabalho até nessas semanas, falamos muito sobre eles. Então, assim, eu acho importante o crescimento deles, isso dá uma base para o futebol, uma família espetacular. Ele falou, família Benjamin espetacular. Valeu, Gabriel. Espetacular. Então, assim, a gente precisa crescer, precisa dar lugar para as pessoas poderem falar. Então, assim, quando eu fui pegando amigos, né, conhecidos. O Gabriel eu conheço. Então, assim, eu falei assim, não, eu tenho que arrumar alguém para falar sobre essas atividades em si. Tá todo mundo no mesmo barco, ele colocou aí. Então, mesmo. Exatamente. Ainda mais aqui no Brasil. É isso aí. Não perfeito. Então, assim, eu admiro muito essa galera e vocês que estão num futebol que não o futebol normal. Já vivem por amor. Eu trabalhei com futebol há muitos anos. Né? Sou professor de educação física, joguei bola no América. Então, assim, trabalha com amor. Assim, tu vai trabalhar num clube de futsal, não tem como ganhar nada. Então, imagine os outros tipos de futebol. O futebol feminino, o beach soccer. Então, isso está na hora da gente começar a criar corpo, né? E vai abranger uma área muito grande para professores de educação física também, a área do esporte, de trabalho,
de grana, estão com produtos melhores. Então eu acho que está todo mundo realmente no mesmo barco. Valeu, Não, Gabriel. e o grande futebol de campo, né, o masculino que paga essa fortuna, a gente está falando em questão financeira, né? A base vem toda da onde? Não tem mais futebol de rua, é o futebol de areia, porque a gente tem praia no Brasil inteiro, né, praticamente, e o futsal, onde vem das escolas, né? Se a gente não incentivar o esporte escolar, né, que é a base, a gente vê muito do percepção, que tinha ali um monte de atleta que vinha do Fluminense, meu feminino, um monte de atleta que, quando eu falo com o atleta, e eu joguei com ele lá no colégio, quer dizer, são colégios que investem, né? A gente sabe, nos Estados Unidos, as universidades, todos os pais investem no esporte, porque a chance do filho entrar numa universidade sem pagar, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa mudança desde a base, e o professor vai entrar aí, né? O primeiro a detectar o talento é o professor do dia a dia, que daí vai para o nível de escolinha, depois para o nível do clube, e aí, sucessivamente, os que conseguirem virar profissional, porque a gente sabe também, né, eu deixo isso bem claro, porque a gente sabe que hoje os estudos falam que somente 1,5% dos atletas que jogam futebol do bom nível vão ser profissionais. Então, é uma porcentagem realmente... Aumentou essa porcentagem ainda para 1,5%. Era 1% antigamente. Os últimos estudos, parece que na Europa que é 1%. Na Europa é 1%, na América e na Ásia são 1,5% a chance de se tornar jogador. Mas mesmo assim, você vai investir a tua vida toda, 10, 20 anos para 1,5%, tá aí, como estava aí na live, o Isaías aí, que jogou, era o talento, jogava, sempre foi titular no Fluminense, ganhou tudo lá no Fluminense, até juniores, se eu não me engano. E na hora da passagem, aquele funil, né? A gente sabe que o funil ali é diferente, e muitas vezes não é só competência, como você falou, é network. Chegar lá num dia, eu já tive atleta lá na época do Fluminense, que o cara era terceiro reserva, foi fazer um treino porque o time titular jogou, o treinador lá de cima falou, gostei dele, o cara subia. O cara não jogava bola há 1 ano, e o cara já ia pro titular, enquanto o cara que era titular não subia. Então, isso, obviamente, quanto mais dinheiro entrar, mais gente vai estar trabalhando, mais profissionais vão estar aparecendo e mais pessoas estão se qualificando, né? Então, acho que é uma questão natural. Agora, a base vai ser futsal e futebol de areia. Isso não tem jeito. Isso aí. Educação, esporte, a solução para o desenvolvimento da sociedade. Isso aí. O esporte não pode ser tratado como fim. Não pode ser tratado como fim. Ele tem que ser tratado como meio. Um meio para chegar a algum lugar. Mas, assim, a mídia em si empurra esse esporte para o fim. E nós temos que segurar esse esporte para o meio. Porque ele é um meio para todas as coisas boas, né? A FIFA está fazendo a FIFA social devido a isso. Ela está notando que, como falou, não adianta ela investir 20 anos num jovem se esse jovem socialmente não virar uma pessoa utilizável pela sociedade, né? O fair play está aí para isso, é para mostrar que você tem que virar um cidadão, não é mais aquele ganhar a qualquer custo, né? Eles não querem mais isso, porque sabe que a gente tem que formar cidadão. E cidadão do bem, para fomentar coisa boa, tem que ser formado desde criança, não dá para... Então, a FIFA já vem fazendo isso, a CBF vem fazendo com essa parte social, porque já viram que a grande quantidade dos praticantes de futebol não vão trabalhar diretamente com o futebol. Né? Alguns vão se reencaixar, mas outros não vão. Com certeza, em outras áreas. Com certeza. Né? Se você, por acaso, for para a educação física, mas podia ter para engenharia, para outra área. Né? Então, isso tem muitos. A maioria vai para outra área. Essa área da educação física. A pergunta do Valker aqui, Valker, marketing digital, ele perguntou, acha que ainda tem muita discriminação no futebol feminino? Sim, eu acho que ainda existe. Não vou ser hipócrita dizer que não. Valker, acredito que ainda existe sim, né? Ainda tem muito, principalmente das pessoas, algumas pessoas que trabalham no masculino, né? Que eu cansei de escutar, isso aí nunca vai funcionar, isso nunca vai acontecer, e hoje acontece, né? Mas na verdade na vida é sempre assim, né? É a persistência que vai fazer esse crescimento, né? Então você vê que alguns clubes só estão hoje no feminino porque é obrigado, né? Por exemplo, a parceria Flamengo e Maria começou em 2014, em 2015. Então, quer dizer, não tinha obrigação no futebol feminino, né? Não era obrigado ao futebol feminino naquela época, e o Flamengo já estava investindo nessa época. Por exemplo, o Vasco tem essa tradição há anos de futebol feminino. Então, são clubes, como tem um Caxias, que hoje está, como falou, times menores estão sumindo, mas que sempre teve tradição no futebol feminino. Então, obviamente que ainda existe. Mas, como eu falei, é desleal. É como você falou, você faz 200 lives, 199 de futebol masculino e uma de futebol feminino. Então, quem gosta de futebol feminino, se não tiver hoje nesse horário, perdeu. E aí isso é a mídia. Você não vê nenhum canal falar de futebol feminino, não uma entrevista, um debate do futebol feminino. O resultado, o time tal ganhou, o time tal perdeu, o máximo, mostrar um placar quando é um placar
mais dilatado, alguma coisa, e acabou. É sempre assim, né? Ainda não tem uma ampla divulgação como você vê no vôlei, como você vê no futsal, né? Que ainda pode melhorar. Mas a gente está melhorando, a mídia já enxerga isso, também é importante. Né? Também não podemos falar que tem muitos jornalistas hoje que já procuram futebol feminino. Né? Eu vi aí, entrou aí o Jean também é outro atleta nosso, que foi atleta do Fluminense, campeão mundial lá pelo Fluminense, e também é hoje que está no jornalismo, está vidrado nessa área do futebol feminino. Então, acho que a tendência também é que a mídia futuramente... É como falou, é um mercado, né, cara? É o que dá dinheiro, é o que dá mídia. Na hora que a televisão tiver bastante propaganda para aquele negócio vai funcionar. Eu falo isso para os atletas, não podemos esquecer que nós estamos num grande negócio, tem que ser vendável. Se não for vendável, não adianta falar ser masculino, feminino, o que for. Perfeito? E elas precisam se preparar para isso, né? Porque, assim, pode ser que uma hora da outra venha explodir e elas estarem preparadas para assumir esse papel, para ser um produto, né? Para passar como um produto. E isso é muito interessante para o futebol feminino. Você acha que essa vinda, como é que foi num momento que veio a Pia para o Brasil, para a seleção brasileira, como é que foi a visão dos técnicos? Assim, não o seu, que você viu que você elogiou, mas o que os técnicos brasileiros que trabalham com futebol feminino pensaram naquele momento? Na verdade, o que aconteceu? Na verdade, ficou muito tempo uma briga, né, entre treinador masculino, treinador feminino, houve uma briga muito de gênero, né? E eu acho que esqueceu um pouco o futebol. E a diferença do futebol feminino, eu acredito, acredito não, tenho certeza do que eu estou falando, a maioria dos treinadores, a maioria do pessoal que trabalha, acaba criando uma afinidade, né? Porque como a gente procura galgar um espaço, cria-se amizade. Hoje eu estou em 6, 7 grupos, onde tem todos os treinadores, né? Então você fala com o treinador que tu vai jogar na semana que vem. Você cria esse vínculo maior, né? A gente debate coisas sobre futebol, né? Cria mais esse mundo que no masculino não tem tanto, né? Até de um distanciamento. Né? Mas é óbvio, como falou, com esse crescimento vai acontecer também, ninguém vai ficar esse mundo de rosas, porque isso vai acontecer, a procura de um emprego, um tirar o emprego do outro, como acontece no masculino, acontece a reclamação, futuramente isso vai acontecer também. Mas é bem diferente, como falou. A gente sabe da dificuldade, então realmente futebol feminino são todos de mão dadas, entendeu? É o atleta, o treinador, o preparador físico, os clubes que apoiam, a CBF, os diretores da CBF, né? Exemplo, hoje a auxiliar técnica da Pia é a Bia Menezes, que foi atleta nossa. Acabou de entrar aí a Bia Menezes. Bia, tudo bom, meu amor? Então, entrou muita gente aí, então vai fazendo a melhora do futebol feminino, né? Então, acho que a diferença é essa. Pode falar. Não, pode falar. É questão de aprendizado também, aprender, né? Porque, assim, veio, até que, assim, não estou comparando e nem a gente está colocando assuntos para poder enriquecer até a situação do futebol feminino. Como quando veio o Jorge Jesus para o Flamengo, e ele falou numa entrevista, falou assim, poxa, quando foram técnicos brasileiros lá para o Portugal, que era o Filipão, nós não ficamos pensando assim, pô, o cara veio tirar nossa vaga, vamos aproveitar e vamos aprender com ele, né? E eu acho que quando ele veio para cá, ele foi um motim, todo mundo achou um absurdo, porque ele era o técnico brasileiro e tal. Esqueci uma palavra certa, mas a intenção desse pensamento do futebol feminino, será que trouxe para vocês uma diferença para o técnico? Como é que eles ficaram chateados com essa vinda da Pia para o Brasil? Não, acho que não. Acho que era um momento que precisava que o futebol... Obviamente, todos os treinadores trabalham no nível profissional, galgam a seleção. É hipocrisia alguém falar que não. Mas, obviamente, a Pia não tem o que se falar. É um currículo como do Parreira, como do Filipão. Né? São currículos que falam por si só. Então, eu acho que foi uma grande sacada da seleção, né? Tá muito difícil. A mídia só dava ênfase à briga entre treinador masculino, feminino, né? Como isso fosse o importante. O importante é que qualquer treinador que esteja lá, hoje está a Pia, que faça um bom trabalho e a seleção ganhe. Porque quanto a seleção não ganhar e não ficar cada vez, fecha o nosso mercado. Então, como falou, a gente pensa muito mais no corporativismo, né? Do que no individual, né? Eu sou o treinador, o meu ego. Na verdade, você pensa o seguinte, como a gente vai fazer
para esse futebol. Por isso que a forma de pensar do grupo é diferente, entendeu? É óbvio que... O entendimento. Exato. A palavra que eu estava buscando era o entendimento, era diferente. O futebol feminino, que foi os técnicos do futebol feminino, para essa situação do técnico masculino. Acho que o entendimento foi diferente. O entendimento foi diferente. A gente entendeu que precisava de alguém, tipo assim, sem que não pudesse ninguém reclamar, entendeu? Porque cada hora, desculpa, até pedir... lamentar, porque houve o falecimento essa semana do Vadão, que é um excelente técnico. Sim. Aconteceu, essa doença aí que acontece no planeta aí, não para, independente de coronavírus. Mas, como falou, e a gente está muito nessa briga entre o futebol. E, como falou, se a gente quer crescer, a gente não pode brigar, né? Essa briga, no masculino, tudo bem, já acontece, já existe. Mas no feminino não pode. O feminino tem que se juntar, né? Então, a gente tem que pensar que foi muito bem acertado, sabe? Acho que foi bem acertado. Eu acho que a seleção está em boas mãos, em todas as categorias, tá? Todas as categorias, lá tem o sub-20, sub-16 estão em boas mãos, né? E, obviamente, todos os treinadores galgam isso um dia, sem dúvida, mas eu acho que agora a gente precisava disso, né? Apagar o fogo. Quando a gente tem problema, a gente resolve o primeiro problema para depois tentar evoluir. Eu acho que a gente vai conseguir com isso evoluir. Como falou, não depende só dela, a gente passou muito tempo sem trazer jogadoras de níveis que conseguisse manter aquele nível que a seleção tinha antigamente, né? Então vai precisar de tempo, né? Como falou, infelizmente a gente vive numa modalidade, no feminino é menos, mas no masculino o cara faz a pré-temporada, perde 2 jogos e vai embora, né? E na seleção, então, ela precisa de mais tempo ainda para conseguir tempo para trabalhar, né? Mandar um abraço aí, pessoal do Estrela Nova aí, que são minhas amigas também aí, que estão aí, que fazem tudo aí. Futebol de cego, futebol de surdo, futebol feminino, futebol de criança, eles são espetaculares. Fica onde, Estrela Nova? Onde? Elas são de Niterói, mas elas têm a escolinha delas ali no Aterro do Flamengo. Ali numa... Eu não sei o local exato de cabeça, mas elas sempre têm escolinhas ali, apresenta com a seleção, ela é treinadora da seleção de cegos, e é uma pessoa que é minha amiga há muitos anos, e adoro esse pessoal. Como falou, são pessoas que, como falou, pagam para trabalhar futebol feminino. Ela não ganha. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? E agora você me pegou. Eu, para nome, sou... Tá, não tem problema. É só para poder... Bota o seu nome, por favor. E depois me manda uma mensagem no direct, por favor, Estrela Nova, para a gente conversar para futuras lives, aí, futuras entrevistas. Ela botou aí, do Aterro. Aí. Isso aí todo mundo tem. Tá, me manda uma mensagem lá no direct. Eu notei aqui, mas me manda uma mensagem de ok lá. Desculpa, Cristina. Depois. Cristina. É que live, assim, a gente fica... Esquece. Cristina, beijão. Tá focado em outras coisas. Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Que orientação você daria para as jovens que estão iniciando no sonho de serem jogadores de futebol hoje? Porque, assim, elas já não iniciam da melhor forma possível, já iniciam no meio dos homens, né? Não é a melhor forma. Na verdade, a melhor forma seria elas iniciarem no meio de outras meninas, né? Mas elas iniciam no meio de homens. Como é que ela é técnica da seleção de futebol de surdo? Isso. A Cristina. Legal, Cristina. Obrigado e parabéns pelo teu trabalho, tá, Cristina? Sensacional o trabalho dela. Pô, que show. Então, assim, qual é a orientação que você daria para elas, para essas meninas que estão iniciando no futebol feminino? Não, primeiro, eu sou a favor de você nunca desistir do teu sonho. Eu acho que isso é o primeiro. Com isso eu já respondo muita coisa. Todo. Eu acho que quem tem o sonho tem que brigar, né? O futebol feminino ainda você consegue galgar o sonho de ser jogador com maior facilidade, sem dúvida, ainda do que o masculino. Em breve não vai ser. Mas hoje você consegue ser uma jogadora profissional com muito mais facilidade pelo número hoje, como falou. Nós estamos numa época onde existe mais clubes do que jogadoras, né? Jogadores, quem está dizendo, prontas profissionais, né? Porque como você pega uma atleta do sub-18, igual o Flamengo, a gente estava subindo do sub-18 para o profissional, ela vai precisar de 2, 3 meses até para ter carga de treino. Onde ela treinava 2 vezes na semana, onde vai treinar, como eu falei, o dia inteiro. Então você não pode romper isso. Então acho que tem que começar isso mesmo. Eu acho que o princípio como falou ali, até 10, 11 anos, não vejo nenhum problema em treinar homem e mulher. Ali eu acho que depois sim, começa a ter essa diferença de força, é onde tem que ter essas escolinhas, esse aperfeiçoamento feminino. Mas eu acho que o principal é começar cedo, que é o que está acontecendo, né? Não é a menina com 14 anos que tem que iniciar a carreira dela de futebol, né? Hoje, como a menina começa com 6,
com 16 já tem 10 anos de futebol. Por pouco que ela jogue, são 10 anos jogando futebol uma vez por semana, 2 vezes, faz uma carga totalmente diferente. E isso deve acontecer. Eu acredito aí, já tem alguns clubes como Corinthians, Inter, que tem uma base no feminino muito forte, né? Já vem como times fortes no feminino, né? Então, acredito que futuramente vai acontecer de ter base igual o masculino. E aí sim, as meninas, aí obviamente vai ficar mais difícil, né? Esse ingressar no futebol feminino. Isso é muito interessante. Para quem chegou agora na live, amanhã nós teremos a presença da Índia, que é preparadora física também, e ex-atleta da seleção brasileira, e treinou na Marinha também. Então, assim, amanhã nós teremos uma live, uma conversa com ela. Ela vai falar um pouquinho sobre o futebol feminino e suas características. Então, assim, eu vou querer saber mesmo as características do futebol feminino. Lá do intrínseco mesmo, como é que é a situação menstrual da mulher jogando bola, e como é que onde sente dor quando toma uma bolada, porque a gente não sabe nada dessas situações, não se fala isso. Então, realmente, eu vou querer saber das características bem íntimas mesmo em relação ao futebol feminino, para nós conhecermos um pouquinho mais. Né? Eu acho muito interessante isso. Nada melhor do que ela. Ela foi atleta de altíssimo nível e hoje trabalha na beira do campo. Então, quer dizer, prova que o futebol aí, fazendo a parte social, hoje é uma profissional que está aí no meio e qualquer dia também está na seleção, porque, obviamente, o caminho do ex-atleta é um caminho mais fácil se estudar, se manter. Então, hoje eu acho que a gente consegue um bom desenvolvimento disso aí. E eu acho que, como falou, no feminino, como falou, hoje eu não vejo mais diferença, entendeu? Como eu falei para você. O tratamento, a única coisa, como eu falei, é que elas são mais amorosas, né? São mais amigas, são mais... não tem menos... Como falou, a gente no masculino, a gente falava que tinha trairagem, né? Não tinha, no feminino tem menos. Resumindo, é isso. Não tem aquela... Vou no treinador, tento arrumar uma vantagem, entendeu? Não tem. Realmente, como falou, virou... Na verdade, o futebol feminino, em geral, no país, virou uma grande família, né? Óbvio, eu sei que isso não vai durar muito tempo, né? Porque os empregos não vai ter clube para todo mundo. O número de pessoas está crescendo exorbitantemente, né? Uma velocidade absurda. Como falou, eu estou em alguns grupos, tem pessoas que eu falei, nem imaginava que trabalhar com futebol feminino e cada vez estão trabalhando mais. Então, isso obviamente, vai mudar. Mas, como falou, a gente tem vários grupos de coisas que você não vê. Então, a atleta ali, ela vai passar ali o dia a dia, né? O que ela passou, que obviamente ela passou por um período muito pior do que é hoje, né? Para você ver, há 2 ou 3 anos, a média de salário do futebol brasileiro feminino era R$800. Hoje a média subiu para 2.500, 800. É pouco, é muito pouco. Mas de 800 para 2.500 foi um crescimento para 2, 3 anos, né? Então isso vem, acredito que daqui ano que vem vai ter mais. Óbvio que esse ano parou, né? Então a gente não pode... O que vai ser, a Deus pertence. É verdade, esse ano não tem como comparar nada. Ô professor, nós estamos aqui com 53 minutos, ainda tem uma pergunta aqui, ainda tem mais duas perguntas que eu quero te fazer. Existe alguma possibilidade da gente entrar e sair com a live de novo? Sim, para mim sem problema. Sem problema. Tá? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a parte, como é que está essa situação das mulheres com a parte empresarial também, como é que já tem empresários, como é que se fala. Entrou até agora o Xande Bastos aqui, que é empresário também. Tá? Vamos reabrir? Beleza? Beleza, vamos lá. Obrigado. Valeu, gente. Eu vou reabrir de novo aqui para não acabar o tempo. Valeu.